O voluntário que foi o primeiro a entrar na Torre das Gaivotas repetiu depois, durante muito tempo, aos policiais a mesma frase. Eu simplesmente não esperava encontrá-la exatamente ali. Durante anos de trabalho no grupo de busca, ele tinha encontrado crianças perdidas na floresta, em pontos de ônibus, até em celeiros abandonados, mas nunca numa torre semi-destruída na beira do precipício. A patrulha que chegou primeiro subiu cuidadosamente os degraus de pedra e imediatamente chamou os criminalistas. A torre foi rapidamente cercada com fitas policiais, e o território ao redor foi bloqueado para preservar quaisquer vestígios. A própria torre ficava num lugar isolado, numa saliência rochosa sobre o mar, aonde raramente alguém vinha sem motivo. Ficou claro que transeuntes ocasionais não tinham nada a fazer ali. Após várias horas de trabalho, os peritos confirmaram: o corpo não foi movido. Tudo aconteceu exatamente ali, naquela torre. Quando a informação sobre a descoberta chegou à família Ryan, os pais já sabiam a resposta para a pergunta mais terrível. Sim, era Ife Ryan, a filha deles, que tinha desaparecido na véspera à noite. Naquele momento, ninguém supunha o quão perto a polícia já estava da solução, e que a principal testemunha se tornaria a principal suspeita. Antes que o nome de Ife Ryan fosse pronunciado pela primeira vez pelos policiais em seus relatórios, seu cotidiano não se destacava em nada do contexto das outras famílias de Ballinock. Seu pai trabalhava numa empresa de construção local. A mãe ensinava música. Na casa deles, nos arredores, sempre havia alguém em movimento. Os pais constantemente ocupados com afazeres, a irmã tentando repetir cada ação da mais velha, e a própria Ife, acostumada a ser a principal em qualquer brincadeira infantil. Todas as noites, os vizinhos viam ela e a irmã no quintal perto de casa, onde as meninas andavam de bicicleta ou desenhavam com giz no asfalto. Ninguém poderia imaginar que em breve esse mesmo quintal ficaria silencioso e os brinquedos, esquecidos e desnecessários. Na escola de Santa Brígida, Ife era considerada uma das alunas mais notáveis. Isso foi registrado em seu dossiê pessoal, ao qual a polícia recorreria mais tarde. Os professores a caracterizavam como uma aluna com qualidades de liderança, ativa nas aulas, pronta para entrar em discussões e defender seu próprio ponto de vista. Em suas anotações, os pedagogos também destacavam sua abertura e capacidade de manter um ânimo positivo, mesmo em situações difíceis. Um dos professores lembrou que foi exatamente Ife quem se aproximou primeiro do novo aluno quando ele acabara de aparecer na classe. Os pais entregaram à polícia um álbum de família onde havia várias fotografias de Ife. Essas imagens não pareciam encenadas. Aqui está Ife sentada na varanda com a irmã comendo sorvete. Aqui, toda a família celebra juntos o aniversário de alguém. Nessas fotografias, ela sorri tão naturalmente que pessoas não familiarizadas com sua história nunca acreditariam que essas fotos em poucos dias se tornariam parte de um caso que seria discutido em todas as casas locais. Mas a polícia recebeu mais informações dos vizinhos e amigos da família. As relações mais próximas de Ife se formaram com Kira O'Connell, uma menina do quarteirão vizinho. A amizade delas durou vários anos. Os pais de Kira confirmaram mais tarde ao inquérito que as meninas quase não se separavam. Juntas iam para na escola, juntas voltavam para casa. E quase todos os dias depois das aulas iam ao mar, onde podiam conversar por horas, coletando pedras na praia. Kira tinha um caráter completamente oposto ao de Ife. Quieta, inclinada à reflexão, um pouco reservada. Os professores lembravam que na classe, Kira praticamente não mostrava iniciativa, mas sempre se animava ao lado de Ife, como se sua atividade dependesse diretamente da presença da amiga. Foi exatamente na escola que as amigas conheceram Liam Walsh, um menino de 12 anos que se mudou para Ballinock de Dublin no início do ano letivo. Para uma pequena cidade, o aparecimento de um novo aluno é sempre um evento, especialmente quando ele vem de uma grande cidade. Os colegas de classe, é claro, tentavam conhecê-lo melhor, faziam perguntas, mas Liam não se apressava em revelar detalhes sobre si mesmo. Os professores deram mais tarde à polícia uma descrição de seu caráter: educado, bem-criado e contido. Eles até notaram que Liam parecia um pouco mais adulto que seus colegas.
E talvez exatamente isso tenha atraído a atenção das amigas. Logo, Liam se tornou parte da companhia constante de Ify e Kira. Colegas de classe e vizinhos os viram juntos repetidas vezes depois das aulas, no parque da cidade, perto da loja O'Malley's Grocery, na costa. Externamente, em sua comunicação, não havia nada de estranho ou incomum. De fora, parecia que era um trio amigável comum, como em muitas outras escolas. Mas depois, o inquérito descobriria que nem tudo em suas relações era tão simples e compreensível quanto poderia parecer aos adultos de fora. Quando mais tarde o inquérito começasse, os policiais reconstruiriam a cronologia de seus encontros e conversas. Muitos eventos que então eram percebidos como insignificantes adquiririam um significado completamente diferente. As pessoas lembrariam como Kira começou a se fechar e se afastar quando Ify, com entusiasmo, contava sobre algum evento futuro. Alguém dos colegas de classe contaria depois que várias vezes viu como Kira olhava para a amiga quando ela ia a algum lugar com Liam. E esse olhar era tal que a testemunha o lembrou por muito tempo. Assim, se formou aquele pequeno círculo de convivência onde Ify ocupava o lugar central. Eram crianças comuns, de famílias comuns. Mas poucos dias depois que o trio apareceu na escola, juntos pela última vez, a polícia chegaria à conclusão de que exatamente dentro desse pequeno grupo era preciso procurar a causa do que aconteceu na Torre das Gaivotas. No dia 14 de setembro de 2003, Ify Ryan estava de excelente humor. Sobre isso contou sua mãe na declaração à polícia, apresentada mais tarde naquela mesma noite. Ify ia à feira da cidade, para onde foi convidada por Liam Walsh, aquele mesmo menino de Dublin. Era o primeiro encontro deles não na companhia de amigos, mas a sós, o que significava para ela algo especial. Os pais lembravam que por volta das 3 horas da tarde, a filha se despediu apressadamente e saiu de casa, prometendo voltar para o jantar. Mas naquele dia, ela não voltou. Quando o tempo se aproximava das 6 da noite, o pai de Ify começou a se preocupar. Isso era estranho. A família seguia a regra de que voltavam para casa não depois das 7, e se os planos mudassem, sempre era preciso avisar com antecedência. Ele decidiu que a feira poderia ter atrasado a filha, mas a preocupação interna o obrigou a sair em sua busca. Primeiro, ele foi em direção à praça da cidade, onde acontecia a feira, mas ali não havia mais nenhum conhecido. Vários vendedores que recolhiam as barracas disseram a ele que não notaram Ify e não sabiam se ela tinha vindo ali. Aproximadamente nesse mesmo momento, a mãe de Ify começou a ligar para conhecidos, amigos da filha e colegas de classe. Ninguém podia dizer nada. Ninguém a viu na feira. Ficou claro que a situação saía dos limites de um mal-entendido comum. Às 8 horas da noite, os pais oficialmente entraram na polícia com uma declaração sobre o desaparecimento. A polícia reagiu rapidamente ao comunicado e começou a interrogar os pais sobre as últimas horas antes do desaparecimento de Ify. Na declaração estava claramente indicado que Ify saiu de casa sozinha. Ninguém a buscou nem acompanhou. A mãe lembrou que a filha estava vestida com sua jaqueta azul favorita, jeans e tênis brancos. Ela também observou separadamente que Ify não tinha celular consigo. Telefones celulares nesses anos eram usados raramente, especialmente em pequenas cidades. Assim, encontrá-la por chamadas era impossível. O próximo passo lógico foi descobrir quem de seus amigos poderia ter visto Ify por último. A pessoa mais óbvia para conversar era Liam, com quem Ify tinha um encontro marcado. Mas quando os policiais o encontraram em casa e fizeram a pergunta sobre o encontro, o menino ficou sinceramente surpreso. Ele explicou que esperou por Ify, perto da entrada da feira, mas ela não apareceu. Depois de 40 minutos de espera, ele decidiu que ela simplesmente mudou de ideia e foi ajudar o pai com a instalação da barraca. Várias testemunhas confirmaram mais tarde suas palavras. No horário indicado, ele realmente estava na feira e ajudava o pai. Assim, seu depoimento parecia convincente, e Liam se transformou de potencial suspeito em testemunha. O inquérito passou para o próximo nome importante na lista, Kira O'Connell, a melhor amiga de Ify. Quando policiais bateram em sua casa, os pais de Kira disseram que a filha estava muito preocupada e se comportava nervosamente, mas ela estava pronta para falar. Suas palavras eram importantes porque Kira se tornou a última pessoa que viu Ify antes do desaparecimento.
Kira confirmou que realmente se encontrou com a amiga pouco antes de seu suposto encontro com Liam. Segundo ela, andaram um pouco, conversaram e então se despediram na praça central. Eve supostamente seguiu para a feira e Kira foi para casa. Nesse momento, no depoimento de Kira, não havia nada de suspeito. Ela estava chateada, até assustada, mas os policiais atribuíram isso ao estresse geral e à preocupação pela amiga. Além disso, a menina repetia insistentemente que não notou nada de incomum no comportamento de Eve naquele dia, e ela parecia absolutamente feliz e calma. No entanto, foi exatamente o depoimento de Kira que se tornaria o primeiro ponto-chave para o inquérito. Então, ainda ninguém sabia que sua versão dos eventos divergia das evidências que seriam encontradas mais tarde. Naquele momento, os investigadores a percebiam como uma testemunha valiosa e não viam razões para duvidar da sinceridade de suas palavras. Na manhã seguinte, começaram buscas completas, às quais se conectaram voluntários. E enquanto toda a cidade estava ocupada vasculhando a linha costeira e as florestas dos arredores, os policiais pensaram que seria criticamente importante para a investigação entender para onde exatamente Eve foi depois de se separar de Kira. Nisto estava o principal enigma. Ninguém a viu nem na feira, nem nas estradas que levavam de volta para casa. Assim, o testemunho de Kira se tornou o momento central para uma investigação detalhada que, adiante, revelaria muitas contradições em seu relato. O depoimento de Kira O'Connell, à primeira vista, soava bastante lógico. Era curto, claro e sem contradições evidentes. Por isso, os policiais a princípio não viam razões para colocá-lo em dúvida. No protocolo da primeira conversa com Kira, foi fixada tal citação: "Nós andamos, nos separamos na praça central. Ela foi para a feira, eu fui para casa." Uma versão simples e compreensível dos eventos. Ela permitia concluir que tudo aconteceu já depois que as amigas se separaram. Os policiais estudaram atentamente o mapa da cidade para se certificar de que as palavras de Kira coincidiam com a realidade. A praça central ficava no próprio centro de Ballinock. A feira estava localizada um pouco mais longe, mais perto do subúrbio oeste. Da praça até a feira eram aproximadamente 10 minutos de caminhada calma. Se supor que Eve realmente foi ao encontro com Liam depois de se separar de Kira, então, nesse caso, ela deveria ter aparecido lá não mais tarde que meia hora, depois de sair de casa. Porém, numerosas testemunhas que nesse momento estavam na feira declaravam categoricamente que não viram Eve ali. Nos protocolos de interrogatórios das testemunhas, constantemente soavam as mesmas palavras: "Não a vimos, não lembramos que ela tenha se aproximado das barracas." Tudo isso complicava significativamente a tarefa da polícia. Por um lado, eles tinham o depoimento de Kira, que parecia bastante plausível. Por outro, a ausência completa de testemunhas que pudessem confirmar suas palavras. Nesse momento, os detetives decidiram verificar mais detalhadamente cada detalhe do depoimento de Kira. Em particular, interessava-lhes se ela poderia fisicamente ver para onde Eve se dirigiu depois de se separarem na praça. A praça central em Ballinock é um lugar movimentado. Ali sempre há muita gente, especialmente nos dias de realização de eventos da cidade. Além disso, a própria praça tinha várias saídas para diferentes lados da cidade. Do ponto de vista de uma testemunha simples, não havia nada de surpreendente no fato de que Kira poderia simplesmente perder a amiga de vista alguns minutos depois da despedida. No primeiro estágio, os investigadores decidiram que a versão de Kira não contradizia a lógica. Afinal, ela parecia assustada, um pouco confusa, mas respondia claramente e sem confusão no depoimento. Isso fez os investigadores acreditarem nela. Além disso, os pais de Kira confirmaram que a filha realmente voltou para casa, aproximadamente no horário que disse a polícia. Nessa etapa, o inquérito decidiu temporariamente aceitar a versão de Kira como de trabalho e seguir adiante para descobrir onde e quando exatamente Eve poderia ter se desviado de sua rota. O próximo passo lógico foi conversar detalhadamente com Liam Walsh. Era exatamente ele quem deveria ter se encontrado com Eve na feira. Possivelmente, ele poderia lançar luz sobre por que Eve não apareceu. E embora Liam já tivesse conversado brevemente com os policiais na véspera à noite,
Depois da aceitação oficial do depoimento de Kira, ficou óbvio que era necessário entender mais detalhadamente seu relato. Liam estava se tornando uma testemunha importante e, possivelmente, em suas palavras se escondiam detalhes que a polícia poderia ter perdido na primeira conversa. Quando a polícia decidiu novamente conversar com Liam Walsh, ele parecia confuso e um pouco tenso. À primeira vista, isso não era estranho. Uma pessoa cuja conhecida literalmente um dia atrás desapareceu pode ser compreendida. Mas os policiais ficaram alertas com um detalhe. Na primeira conversa, Liam parecia mais calmo e confiante, e agora evitava olhar nos olhos e falava com notável cautela. Liam confirmou seu depoimento inicial, acrescentando detalhes que a polícia fixou no protocolo. Ele repetiu o seguinte: "Nós realmente combinamos de nos encontrar com o Ife, perto da entrada da feira, por volta das 4h30. Cheguei no horário e a esperei ali das 16h30 às 17h15. Eu tinha certeza de que ela logo apareceria, mas ela não veio." Nesse momento, os policiais começaram a fixar mais atentamente cada palavra dele, tentando entender se havia algo escondido nelas, ou se o menino falava sinceramente. Para entender todo o quadro por completo, os investigadores decidiram perguntar mais detalhadamente a Liam por que ele decidiu ir embora exatamente às 17h15 e não esperar mais. Sua resposta foi simples e soou natural. "Pensei que ela tinha mudado de ideia. Naquele momento não dei muita importância a isso. Sabia que ela tinha muitos amigos e decidi que possivelmente ela foi com outra pessoa." Por um lado, essa explicação soava convincente. Por outro, os policiais tiveram dúvidas. Não seria muito calmo ele ter percebido o fato de que a garota que ele mesmo convidou, de repente decidiu não vir? Tentando esclarecer a situação, o investigador perguntou a Liam se ele não tentou entrar em contato com ela, depois que percebeu que ela não tinha vindo. Liam novamente pareceu um pouco inseguro e respondeu brevemente: "Eu quis, mas não sabia como. Ela não tinha telefone. E ligar para casa fiquei com vergonha." E embora suas palavras soassem lógicas, na sala de interrogatório pairou por um momento um silêncio desconfortável que era sentido como muito tenso para uma conversa comum entre testemunha e policial. O inquérito estudou atentamente o horário que Liam nomeou. Se suas palavras forem verdadeiras, então ele estava perto da entrada da feira, cerca de 45 minutos. Mas ninguém dos que estavam nesse momento na praça pôde confirmar inequivocamente sua presença. Havia muita gente, isso é compreensível, e muitos simplesmente não prestaram atenção nele. Porém, a ausência de testemunhas capazes de confirmar as palavras do menino automaticamente tornava seu depoimento menos convincente. Então, o investigador decidiu cavar mais fundo e perguntou onde exatamente Liam estava antes do momento em que começou a esperar Ife. Essa pergunta não foi feita sem motivo. A polícia não tinha um quadro claro de seus deslocamentos até o encontro. Se Liam realmente estivesse escondendo algo, então, exatamente nesses minutos, ele poderia ter estado em outro lugar, e não onde ele afirmava. Em resposta, Liam calmamente contou que até às 16h30 ajudava seu pai a instalar uma barraca comercial no território da feira. Ele acrescentou que o pai podia confirmar isso. "Eu estava lá, montamos a estrutura, lidamos com fixações e equipamento", dizia Liam, dessa vez já mais confiante, como se tivesse acabado de se lembrar de um álibi confiável que excluía sua participação em quaisquer ações suspeitas. Os investigadores fixaram essa declaração e decidiram verificar imediatamente sua veracidade. O pai de Liam, Patrick Walsh, confirmou que o filho realmente estava com ele praticamente o dia todo e ajudava a montar a barraca. Mas o mais importante era descobrir exatamente a que horas Liam se afastou do pai. Patrick não conseguiu nomear o horário exato, dizendo apenas que foi por volta das 4h30. Porém, ele observou que o filho voltou aproximadamente 1 hora depois, já visivelmente chateado, porque o encontro não aconteceu. Os policiais fixaram essas palavras, mas entendiam que a afirmação do pai, mesmo a mais sincera, ainda não podia ser considerada uma prova final do álibi. Decidiram que agora era necessário encontrar outras testemunhas que pudessem ter visto Liam exatamente no período das 16h30 às 17h15. Se suas palavras se confirmassem, as suspeitas seriam retiradas. Se não, então Liam automaticamente se tornaria uma figura importante neste caso. Assim, o depoimento de Liam Walsh, naquele momento,
se tornou uma das linhas centrais da investigação. Ele era a última pessoa com quem Ife deveria ter se encontrado. Suas palavras soavam plausíveis, mas ao mesmo tempo deixavam espaço para dúvidas. A polícia não tinha razões para suspeitar imediatamente dele de algo sério, mas verificar sua versão dos eventos se tornou uma necessidade que poderia confirmar sua inocência ou revelar as primeiras contradições reais em seu relato. O próximo passo dos investigadores era confirmar ou refutar o álibi de Liam para avançar neste caso. Os policiais começaram a verificar detalhadamente o depoimento de Liam Walsh. Uma coisa é simplesmente acreditar nas palavras. Completamente outra é obter provas claras de que o menino realmente falava a verdade. Os investigadores entendiam o quão importante era esse momento, pois se seu álibi não se confirmasse, a investigação daria uma guinada brusca. Os primeiros a quem os policiais recorreram foram outros comerciantes da feira. Essas pessoas naquele dia estavam na praça desde manhã cedo, instalando barracas e se preparando para o evento. Cada um deles poderia ter notado Liam e seu pai. Os depoimentos foram coletados de cada um separadamente para excluir a probabilidade de conluio ou erro acidental. E logo o quadro começou a ficar muito mais claro. O dono da barraca de confeitaria, Michael Flanagan, contou à polícia que viu Liam com o pai aproximadamente às 3 horas da tarde. Segundo ele, o menino ativamente ajudava o pai a montar a estrutura da barraca e arranjar as mercadorias no balcão. Michael acrescentou que por volta das 4 horas, o pai pediu a Liam que ajudasse a trazer caixas adicionais do estacionamento. Esses detalhes coincidiam perfeitamente com o relato do próprio Liam, embora ele não tivesse mencionado esse detalhe. Mais 2 pessoas confirmaram aproximadamente o mesmo, declarando que claramente lembravam de Liam perto da barraca de seu pai, no intervalo das 15 às 16h30. Os policiais também verificaram vários outros pontos comerciais, localizados mais perto da entrada da praça. Uma das vendedoras, Ann McDermott, lembrou que aproximadamente às 4h30 viu um menino parecido com Liam, parado perto da entrada central. Ela lembrou bem disso porque o menino parecia confuso e constantemente olhava em volta, como se esperasse alguém. Essas palavras quase completamente coincidiram com o que Liam contara à polícia em seus primeiros depoimentos. Mas todas as dúvidas foram finalmente dissipadas pelo relatório do médico legista que a polícia recebeu no mesmo dia. O perito indicou o horário exato em que ocorreu o que aconteceu com Ife Ryan, o intervalo entre as 16 e as 16h20. Esse horário foi estabelecido por toda uma série de fatores: estado da descoberta, temperatura do ambiente e outros detalhes que foram cuidadosamente fixados pelos criminalistas. Se aceitar esse horário como fato, então Liam Walsh fisicamente não poderia estar simultaneamente em 2 lugares, na Praça da Feira e na distante Torre das Gaivotas. O médico legista, Dr. Patrick Murphy, era um especialista experiente e suas conclusões raramente eram questionadas. Em seu relatório constava que qualquer pessoa que afirmasse estar no horário indicado em outro lugar, automaticamente não poderia ter qualquer relação com o incidente. No caso de Liam Walsh, as conclusões do perito coincidiam completamente com os depoimentos das testemunhas da feira. Na polícia, entenderam que nessa etapa da investigação, suspeitas adicionais contra Liam eram improdutivas. Seu álibi foi confirmado de vários lados. Além disso, o menino inicialmente foi aberto para cooperação e não tentou esconder nada, pelo contrário. De bom grado, deu todos os detalhes necessários e calmamente respondeu a quaisquer perguntas. Os investigadores anotaram em seus relatórios que a versão sobre o envolvimento de Liam Walsh foi completamente excluída. Mas se Liam não tinha relação com isso, então o círculo de possíveis suspeitos se estreitava drasticamente. A polícia deveria voltar alguns passos atrás para entender novamente os eventos do dia em que Ife desapareceu. E o ponto-chave novamente se tornou a figura de Kira O'Connell, que primeiro contou que foi a última a ver Ife na Praça Central. Até esse momento, ninguém a considerava suspeita, pois ela era amiga e supostamente simplesmente acompanhou Ife até a praça. Agora, os policiais começaram a perceber que em toda a cadeia de eventos, este foi o último contato confirmado fixado por testemunha. Este foi um momento importante que possivelmente poderia dar ao inquérito uma direção completamente diferente. A partir desse momento,
A figura de Kira começou a representar interesse especial para os detetives, porque apenas suas palavras até agora não tinham sido finalmente verificadas pelos fatos. Os policiais decidiram que agora sua tarefa principal seria restaurar o mais precisamente possível o caminho que Kira e Ify percorreram juntas. Se no depoimento de Kira fossem encontradas ao menos mínimas imprecisões ou contradições, isso abriria novas direções para a investigação. Num caso em que cada passo e cada palavra tinham significado decisivo, isso poderia se tornar um momento de virada. Depois que a versão sobre a possível participação de Liam foi excluída, a polícia revisou atentamente os materiais do caso e os depoimentos das testemunhas-chave. Uma pessoa atraiu especial atenção dos detetives: Kira O'Connell, a melhor amiga de Ify. Até esse momento, ninguém pensava seriamente em suspeitar dela, mas agora alguns detalhes começaram a ficar notáveis, que fizeram os policiais pensarem. O primeiro motivo para dúvidas foi o comportamento de Kira, depois que na cidade começaram as buscas ativas por Ify. Normalmente, em situações similares, amigos próximos são os primeiros a entrar nos destacamentos de voluntários, participam ativamente das buscas, eles próprios oferecem ajuda e tentam fazer ao menos algo útil. No caso de Ify, a situação parecia completamente diferente. Kira, por alguma razão, não se juntou aos voluntários. Os policiais souberam disso quando começaram a interrogar os organizadores da busca sobre quem participou dos eventos. Descobriu-se que entre dezenas de rostos conhecidos, que vasculhavam o território perto da costa e ao redor da cidade, o rosto de Kira não estava. Isso parecia no mínimo estranho, mas o que mais interessou os policiais foi como se comportavam os pais de Kira quando lhes pediram para descrever mais detalhadamente os eventos daquele dia. Em seus depoimentos, soavam detalhes que não coincidiam com a versão inicial da própria Kira. Por exemplo, sua mãe contou que a filha naquele dia voltou para casa muito mais tarde que o habitual e parecia completamente diferente do usual. No protocolo, suas palavras foram registradas assim: Kira entrou em casa aproximadamente às 5 da tarde. Normalmente ela sempre conta imediatamente como foi seu dia, mas dessa vez praticamente não conversou. Subiu imediatamente para seu quarto e se trancou. Perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu que estava apenas cansada. A mãe de Kira também acrescentou que naquela noite a filha praticamente não saiu do quarto e não desceu para o jantar, embora normalmente isso não acontecesse. A polícia também decidiu conversar com os vizinhos da família O'Connell para obter o quadro mais objetivo do comportamento de Kira naquele dia. Os vizinhos também informaram ao inquérito sobre alguns detalhes incomuns. Por exemplo, um deles lembrou que viu Kira quando ela voltava para casa no dia 14 de setembro. Segundo ele, ela parecia abatida e imersa em si mesma, como se algo tivesse acontecido. Mas ele não deu muita importância a isso, pensando que adolescentes frequentemente têm mudanças de humor. Esses pequenos detalhes se encaixavam no quadro geral, que começava a levantar suspeitas nos investigadores. Mas, ainda assim, o comportamento em si não é uma evidência. Provar algo baseando-se apenas em manifestações externas era impossível. A polícia precisava verificar cuidadosamente a rota descrita por Kira para entender se suas palavras correspondiam aos fatos ou se havia divergências nelas. Para isso, os detetives pegaram seus depoimentos iniciais e cuidadosamente marcaram todos os pontos no mapa da cidade. Segundo seu relato, ela e Ify caminharam de sua casa pela rua principal. Depois, passaram pela loja O'Malley's Grocery. Depois disso, chegaram à praça central onde se separaram. Kira disse que depois se dirigiu para casa pelo caminho usual que sempre percorria. Os investigadores entendiam que se Kira realmente disse a verdade, então certamente haveria testemunhas ou gravações de câmeras que confirmariam isso. Porém, antes que os detetives começassem a verificação oficial da rota, chegaram às suas mãos informações sobre mais um fato estranho. Um dos oficiais, conversando com professores na escola, ouviu que nos últimos dias antes do incidente entre Kira e Ify, observava-se uma pequena tensão. A professora contou que Kira, de repente, ficou menos comunicativa e começou a evitar conversas, especialmente quando sua amiga estava perto. Essa observação parecia importante, especialmente considerando o quão próximas as meninas eram antes disso. Tudo isso não falava diretamente sobre o envolvimento de Kira no desaparecimento de Ify,
mas criava um fundo obscuro, mas inquietante, que a polícia não poderia ignorar. E embora todas essas observações fossem apenas sinais indiretos e não evidências diretas, tornaram-se a razão pela qual os investigadores decidiram começar uma verificação metódica de cada passo de Kira naquele dia. A tarefa principal agora era muito simples e clara: verificar se seu relato coincidia com as circunstâncias reais, que podiam ser objetivamente confirmadas com a ajuda de câmeras e depoimentos de testemunhas. E foi exatamente essa verificação que logo se tornou a etapa decisiva em todo o caso. Os policiais começaram a verificação com um procedimento simples, mas importante. Decidiram descobrir se as palavras de Kira sobre terem se separado com Ife na Praça Central podiam ser confirmadas por algo além de seu próprio relato. Detetives experientes sabiam que a memória humana pode falhar, e as palavras das testemunhas, intencionalmente ou acidentalmente, distorcer o quadro dos eventos. Por isso, em casos similares, a única fonte confiável da verdade permanecem as evidências objetivas. Como primeiro passo, o inquérito enviou pedidos para obter gravações das câmeras de vigilância instaladas nos pontos-chave da cidade. Em 2003, em Ballinock, não havia tantas câmeras quanto hoje, mas algumas lojas e pequenos estabelecimentos já estavam equipados com sistema de videovigilância. A mais importante delas era a câmera instalada na entrada da pequena loja de alimentos O'Malley's Grocery, localizada aproximadamente a 200 metros da Praça Central, no caminho que leva à trilha costeira. Os policiais entendiam que se Kira disse a verdade, nas gravações da câmera perto da loja deveriam estar fixados 2 detalhes-chave. Primeiro, o momento em que as meninas passam em direção à praça, e segundo, como Kira retorna sozinha, já depois de se separar de Ife. Se as gravações mostrassem algo diferente, então todo o quadro construído pelas palavras de Kira começaria a desmoronar. As gravações das câmeras chegaram ao distrito na noite do dia seguinte após o pedido. Os detetives passaram várias horas assistindo atentamente aos materiais, fixando na linha do tempo cada detalhe. Descobriram muitas cenas cotidianas comuns. Compradores entravam e saíam da loja, adolescentes andavam de bicicleta, vizinhos trocavam saudações. Mas, por volta das 4h30, apareceu uma gravação, na qual eram claramente visíveis 2 figuras movendo-se da direção da praça para a costa. Os oficiais imediatamente ampliaram a imagem e pararam a gravação para se certificar de suas observações. Na tela do monitor eram claramente visíveis Kira O'Connell e Ife Ryan. As meninas caminhavam lado a lado, conversavam e pareciam completamente calmas. O horário na gravação estava indicado claramente: 14 de setembro, 15h30. Era exatamente nesse momento, segundo a versão de Kira, que elas já deveriam ter se despedido e ido em direções diferentes. Mas no vídeo continuavam o caminho juntas e se dirigiam não para a praça, mas em direção completamente diferente, em direção à trilha costeira. Este foi o momento que mudou completamente a direção da investigação. Os investigadores revisaram várias vezes a gravação de vídeo para se certificar de que não cometeram um erro. Verificaram cuidadosamente o horário, o ângulo da câmera e o compararam com o mapa real da cidade. Não podia haver erro. Kira clara e conscientemente deu à polícia depoimento falso. O próximo passo da polícia foi tentar encontrar na gravação o momento em que Kira voltava, mas por mais que revisassem o material de vídeo, tal momento não foi fixado. Isso significava que de volta a menina escolheu alguma outra rota, contornando as câmeras e olhares alheios. E isso também levantava questões sérias. Depois disso, a polícia conduziu uma conversa repetida com o dono da loja, Sr. O'Malley. Ele confirmou que a gravação era autêntica e o horário na câmera correspondia ao real. Ele também esclareceu que a câmera foi instalada apenas alguns meses atrás e a qualidade da imagem permitia distinguir os rostos dos transeuntes com bastante precisão. Seu depoimento confirmou completamente a autenticidade e confiabilidade das gravações. Essa gravação de vídeo se tornou a primeira evidência séria que colocou em dúvida as palavras de Kira. Ela disse à polícia que se separou de Ife na Praça Central, mas as gravações testemunhavam inequivocamente o contrário. Acontece que Kira foi a última pessoa que estava perto de Ife, e essa circunstância aumentou drasticamente sua importância para a investigação posterior. Os policiais começaram a supor
que Kira poderia ter intencionalmente escondido alguns detalhes importantes de seu relato. Possivelmente, sua mentira não foi apenas um lapso acidental, mas uma tentativa consciente de desviar o inquérito. Embora o motivo de tal comportamento ainda permanecesse desconhecido, agora estava claro uma coisa: as palavras de Kira não podiam mais ser aceitas como verdade sem confirmações sérias. Foi exatamente essa gravação de vídeo que se tornou o momento de virada na investigação. Agora, a polícia sabia firmemente em que direção seguir. O próximo passo foi o estudo detalhado da rota que começava da loja e levava adiante, direto àquela mesma trilha costeira que terminava perto da Torre das Gaivotas. A polícia percebeu que agora era preciso estabelecer absolutamente com precisão o que aconteceu naquele último trecho do caminho. Quando os criminalistas começaram a investigar a Torre das Gaivotas, ainda não entendiam o quão importantes seriam as evidências encontradas ali. Esse lugar já era conhecido como o epicentro de tudo o que aconteceu, mas agora era preciso entender detalhadamente quais exatamente vestígios podiam levar a polícia a quem estava envolvido no ocorrido. Os peritos começaram o trabalho atenta e metodicamente, fixando cada detalhe no local do incidente. A primeira coisa que chamou a atenção dos investigadores foram os rastros de calçados no chão de pedra da torre e na aproximação a ela. Durante a inspeção, foi estabelecido que no local foram encontrados 2 conjuntos separados de rastros de calçados de tamanhos diferentes e com desenhos de sola diferentes. Isso significava uma coisa: na torre estavam 2 pessoas. Um conjunto de rastros coincidia em tamanho e desenho com o calçado encontrado em Ife. O segundo conjunto permanecia um enigma e poderia pertencer a quem estava ao lado dela. Nos últimos minutos, os rastros eram muito nítidos, já que a torre estava localizada não longe do mar. E as pessoas que vinham aqui normalmente deixavam pegadas úmidas de calçados. Os criminalistas fizeram moldes de gesso, depois dos quais começaram a estudá-los no laboratório. Pelas primeiras conclusões preliminares, ficou claro que os rastros do segundo conjunto pertenciam a calçados de tamanho menor que os de Ife. Este fato foi fixado separadamente e se tornou um elemento extremamente importante para a investigação subsequente. A próxima etapa do trabalho dos criminalistas consistiu em estabelecer de que maneira exata aconteceu o próprio incidente. Na torre foi descoberto um objeto que os investigadores imediatamente marcaram como instrumento usado no ocorrido. Era um pedaço de pedra comum, à primeira vista, com uma lasca caracteristicamente aguda, sendo parte da antiga alvenaria da parede da torre. Em sua superfície, os peritos descobriram vestígios que não deixavam dúvidas de que foi exatamente ele que se tornou a causa do ocorrido. Na análise laboratorial da pedra, foram revelados vestígios de sangue, assim como fragmentos de cabelos pertencentes a Ife. A conclusão dos criminalistas, que depois se tornou base do relatório oficial, foi breve e inequívoca. A causa de tudo o que aconteceu foram múltiplos danos à cabeça causados por essa pedra. Na superfície da pedra, também foram descobertos danos microscópicos característicos que indicavam que ela bateu em algo duro não uma vez. Isso foi uma evidência muito importante, pois falava que as ações de quem aplicou esse objeto não foram acidentais ou únicas. Uma conclusão adicional importante dos criminalistas foi que no local estavam ausentes sinais de luta ou resistência. Isso testemunhava que quem estava junto com Ife na torre poderia ser uma pessoa conhecida dela, em quem confiava e de quem não esperava nada de mal. Depois que essas conclusões foram oficialmente fixadas, os investigadores decidiram comparar toda a informação obtida com o que já lhes era conhecido sobre os depoimentos de Kira e outras testemunhas. A gravação da câmera perto da loja confirmava que 2 figuras se dirigiam à torre juntas, o que significava que coincidia completamente com o quadro revelado pelos criminalistas. O único elemento desconhecido no momento era a pessoa que era dona do segundo conjunto de calçados. Os policiais entendiam que agora a tarefa principal era identificar a pessoa a quem pertenciam essas pegadas. O inquérito se concentrou na verificação dos calçados de todos que tinham relação com este caso, começando pelos conhecidos mais próximos e terminando por aqueles que simplesmente estavam perto da torre no dia do incidente.
Apesar das evidências óbvias, os criminalistas não podiam determinar a quem exatamente pertencia o segundo par de calçados, até que tivessem uma amostra para comparação. Isso significava que era necessário examinar atentamente os calçados de todas as pessoas que tinham mesmo relação indireta com as últimas horas de Ife. E, em primeiro lugar, isso dizia respeito à pessoa, cujo depoimento já levantava sérias dúvidas: Kira O'Connell. Os policiais entendiam que o fato da mentira de Kira automaticamente não a tornava culpada. Na investigação de tais incidentes não há resposta simples. Por isso, antes de fazer conclusões finais, o inquérito decidiu verificar também outra versão. Possivelmente, Kira poderia estar escondendo algo, não porque fez algo ruim ela mesma, mas porque temia outra pessoa. Em outras palavras, havia a probabilidade de que perto da trilha costeira, ou perto da própria torre, apareceu alguém terceiro, cuja presença poderia ser a razão de seu silêncio e depoimentos falsos. Para verificar essa hipótese, a polícia começou um interrogatório cuidadoso e metódico dos moradores locais e pessoas que naquele dia estavam perto da costa. Em particular, os investigadores conversaram com pessoas que viviam em casas perto do início da trilha, com donos de pequenos cafés e lojas costeiras, assim como com pescadores que frequentemente estavam nessa região. As perguntas eram simples e claras. Alguém viu pessoas estranhas ou suspeitas perto da Torre das Gaivotas no período das 3 às 5 horas da tarde de 14 de setembro? O interrogatório levou quase 2 dias. Os investigadores fixavam cada palavra e cada detalhe, tentando encontrar ao menos indicações mínimas sobre a presença de pessoas desconhecidas. Foram interrogadas dezenas de testemunhas, desde vendedores de sorvete até donos de barcos locais, mas cada pessoa respondia aproximadamente a mesma coisa. Naquele dia, na região da Torre das Gaivotas, ninguém viu pessoas desconhecidas ou alguém que se comportasse de forma incomum ou suspeita. As únicas que várias pessoas lembraram foram 2 meninas caminhando juntas pela trilha em direção à torre. Outras figuras ou sombras ninguém notou. Paralelamente a isso, a polícia lançou uma verificação em todas as bases de dados regionais, tentando descobrir se no tempo recente foram registrados incidentes com cenário ou descrição similar em regiões e cidades vizinhas. Essa verificação era importante para excluir o possível aparecimento de uma pessoa casual que poderia se deslocar pela região e se tornar causa de incidentes. Se nas bases fossem encontrados casos similares, isso poderia se tornar uma pista importante para o inquérito. Porém, a verificação mostrou que nos últimos vários meses na região não foi registrado nenhum incidente que, ao menos remotamente, lembrasse o que aconteceu na Torre das Gaivotas. Assim, a versão sobre o aparecimento de uma pessoa estranha com um passado criminal ou inclinação a tais ações começou a parecer menos provável. O terceiro passo importante foi o trabalho dos sinólogos. Um destacamento especial com cães passou várias vezes por todo o território, começando da Praça Central e terminando na Torre das Gaivotas e seus arredores. Os cães metodicamente investigaram cada metro da trilha, verificaram os arbustos costeiros, trechos de grama e encostas rochosas. Foi um trabalho meticuloso e pesado, mas seus resultados eram muito importantes, já que os animais podiam descobrir mesmo os menores sinais de presença de pessoas desconhecidas ou odores estranhos. Depois de várias horas de trabalho, os sinólogos informaram aos detetives que os cães não encontraram nada de incomum. Os animais indicavam claramente apenas um caminho, da Praça Central através da loja O'Malley's Grocery, direto à Torre das Gaivotas. Outros rastros que se afastavam para o lado ou pertenciam a uma pessoa estranha não foram revelados. Assim, 3 verificações independentes, interrogatório de testemunhas, verificação de bases de dados e trabalho dos sinólogos, deram resultados negativos. O inquérito não tinha mais nenhuma confirmação objetiva que pudesse apoiar a versão sobre a presença de uma terceira pessoa no local do incidente. Os fatos falavam clara e inequivocamente. Perto da torre, naquele dia, estavam apenas 2 figuras que a câmera fixou perto da loja. Depois da exclusão dessa versão alternativa, a polícia voltou à linha inicial da investigação. Agora, ao inquérito, cabia finalmente entender
Por que Kira intencionalmente deu depoimento falso e por que exatamente seus rastros coincidiam, em tamanho com o conjunto desconhecido de calçados descoberto pelos criminalistas. Os policiais percebiam que exatamente nessas respostas estava a chave para a solução de todo o caso. Agora, o inquérito começou a estudar mais profundamente as relações entre Ife e Kira, porque exatamente aqui, parecia, se escondia a verdade sobre o que aconteceu na Torre das Gaivotas. Na superfície, a amizade delas parecia completamente normal e forte. Constantemente passavam tempo juntas, iam à escola, passeavam depois das aulas e quase nunca se separavam. Mas o que conseguiu descobrir a polícia depois diferia muito dessa imagem ideal. Os policiais decidiram realizar conversas repetidas com pessoas que conheciam bem ambas as meninas. Uma das primeiras com quem conversaram foi a professora que já há vários anos ensinava na classe de Ife e Kira. E foi exatamente ela quem contou aos detetives detalhes importantes que mudavam completamente a percepção da amizade delas. Em seu depoimento, ela informou que Kira sempre foi significativamente mais ligada a Ife do que o contrário. A professora até notou que, às vezes, essa ligação adquiria um caráter excessivo, quase obsessivo. Ela lembrou como, uma vez, notou que Kira ficou muito chateada quando Ife escolheu outro projeto, no qual participavam colegas de classe. Kira parecia muito abatida e até irritada, observou a professora. Parecia que ela percebia qualquer comunicação de Ife com outros como uma ofensa pessoal. Essas palavras interessaram aos investigadores, porque antes tais detalhes ninguém dos circundantes mencionara. Os detetives continuaram as conversas com colegas de classe, tentando entender se havia entre as amigas quaisquer conflitos no último tempo. Um dos meninos que estudava na mesma classe informou um detalhe importante que ninguém antes considerara significativo. Acontece que um dia, antes do incidente entre as meninas, aconteceu uma séria briga. Ele contou que foi testemunha de uma conversa no corredor da escola, quando Kira, em voz alta e irritadamente, expressava seu descontentamento a Ife. Segundo ele, o conflito parecia sério, e a causa da briga foi Liam. O menino lembrou das palavras de Kira, que depois foram fixadas no protocolo. Você sempre faz assim, para você tudo sempre chega. Os investigadores decidiram se aprofundar nos detalhes desse conflito. Conversaram novamente com Liam Walsh para entender seu papel na situação formada. Liam confirmou que no dia 12 de setembro, 2 dias antes do desaparecimento de Ife, ele realmente a convidou para ir à feira juntos. A pergunta dos detetives sobre por que convidou exatamente ela e não Kira, ele respondeu simplesmente: para mim, sempre foi mais fácil me comunicar com Ife. Ela era alegre e fácil na comunicação. E Kira era fechada, e me parecia que para ela isso não era tão interessante. Ele nem suspeitava que seu convite poderia causar quaisquer consequências sérias. Os policiais também realizaram uma conversa separada com mais uma menina, que conhecia bem tanto Ife quanto Kira. Ela confirmou que na véspera do ocorrido, Kira estava claramente ofendida e até zangada com sua amiga. Na conversa com ela, Kira supostamente disse: para ela sempre chega o melhor. Estou sempre ao lado, mas ninguém me nota. Essas palavras pareciam expressar não simplesmente irritação, mas forte ciúme e até inveja dos sucessos e atenção que constantemente Ife recebia de outros. O inquérito gradualmente começou a delinear um quadro de relações sobre as quais ninguém pensara antes. Apesar de externamente a amizade delas parecer forte e confiável, na realidade, dentro dessas relações, já há muito amadurecia um conflito. E agora, ficou óbvio que esse conflito poderia se tornar um motivo sério para o que aconteceu na Torre das Gaivotas. Quando os policiais terminaram a coleta desses depoimentos, os investigadores fizeram um resumo preliminar. Foi oficialmente fixado: entre Kira e Ife realmente existia um conflito oculto. A causa dele foi o banal ciúme e sentimento de injustiça que Kira experimentava em relação à sua amiga. Especialmente claramente, isso se manifestou depois que Liam convidou à feira exatamente Ife, e não ela. Agora, os investigadores entendiam claramente que a versão sobre incidente casual já não podia ser considerada. O conflito que foi revelado nos últimos dias tinha bases sérias, e o comportamento de Kira antes e depois do ocorrido claramente indicava tensão emocional e desejo de esconder algo.
Isso significava apenas uma coisa: o motivo para o ocorrido existia e estava diretamente ligado às relações delas. Depois de estabelecer esse motivo, os investigadores decidiram novamente se concentrar em Kira O'Connell. Agora, seu status no caso mudou completamente. De testemunha, ela finalmente passou para a categoria de principal suspeita. E a próxima tarefa foi descobrir se a polícia tinha provas suficientes para oficialmente apresentar-lhe uma acusação. Quando Kira foi chamada para uma conversa repetida, a atmosfera no distrito estava tensa. No pequeno gabinete, além dos policiais, estavam presentes a assistente social e os pais da menina. Todos entendiam que essa conversa diferia da anterior. Dessa vez, a polícia estava armada com fatos e Kira teria pela primeira vez que enfrentar cara a cara a prova real de sua própria mentira. O detetive começou lembrando calmamente a Kira seu primeiro depoimento, quando ela confiante contara como ela e Ife se separaram na praça central. Ele abriu uma pasta na mesa e colocou diante dela um quadro ampliado da câmera de vigilância. Na imagem preto e branco, podia-se distinguir claramente Kira e Ife caminhando juntas, passando pela loja O'Malley's Grocery, em direção à trilha costeira, em direção completamente diferente daquela sobre a qual ela falara antes. Na sala pairou o silêncio, e todos esperavam a reação de Kira. Ela olhava em silêncio para a fotografia, e seu rosto começou a perder rapidamente a cor. Estava claro que essa evidência para ela era inesperada e extremamente desagradável. O detetive calmamente, mas insistentemente, começou a interrogar Kira sobre por que ela mentiu à polícia. Pediu que explicasse por que sua versão anterior dos eventos diferia tanto do que foi fixado pela câmera. Kira ficou em silêncio, evitando olhar em direção aos pais. Suas mãos nervosamente mexiam nas mangas do suéter, e ela parecia não conseguir se decidir a falar. Os pais de Kira pareciam confusos. Era visível que não esperavam ouvir nada parecido. Sua mãe nervosamente apertava os punhos, o pai tenso ouvia cada palavra do investigador sem tirar os olhos da filha. Depois de uma pequena pausa, o detetive lembrou Kira que a verdade estava em seu interesse. A mentira já foi revelada, o que significa que não há nenhum sentido em continuar escondendo detalhes. Somente depois dessas palavras, Kira, mal audível, começou a falar. Sua voz soava baixa e irregular, como se cada palavra fosse dada com grande dificuldade. Ela confessou que mentiu quando disse que ela e Ife se despediram na praça. Na realidade, elas realmente se dirigiram juntas para a torre. Os pais da menina, ouvindo essa confissão, pareciam chocados e perdidos. Claramente não entendiam por que a filha poderia mentir sobre um fato tão simples à primeira vista. O detetive continuou esclarecendo detalhes, pedindo a Kira que contasse o que exatamente aconteceu na trilha. A menina suspirou pesadamente e começou a descrever lentamente os eventos daquele dia. Ela confirmou que ela e Ife foram à Torre das Gaivotas porque queria conversar a sós. Kira confessou que nos últimos dias estava muito chateada e o comportamento de Ife apenas intensificava sua irritação. A causa dessa irritação foi Liam e seu convite a Ife para a feira. Quando chegaram à torre, a conversa rapidamente se transformou em briga. Kira não conseguiu conter a ofensa e disse à amiga tudo o que pensava. Disse que considerava Ife egoísta e que estava cansada de estar sempre em sua sombra. Segundo Kira, Ife respondeu bruscamente que ela mesma era culpada de tudo porque constantemente se fecha em si mesma e não sabe se comunicar. Essas palavras finalmente tiraram Kira do sério. Ela confessou que se sentiu rejeitada e desnecessária, mas depois acrescentou que depois dessa briga, simplesmente se virou e foi embora, deixando Ife sozinha perto da torre. Também confessou que teve medo de falar sobre isso à polícia imediatamente porque decidiu que seria culpada de tudo o que aconteceu. Por isso, inventou a história de que se separaram na praça. O detetive ouvia-a atentamente, anotando para si todos os detalhes que podiam ser verificados. A assistente social, em silêncio, anotava as palavras de Kira, e os pais pareciam estar em estado de profunda comoção com o ouvido. Claramente, não supunham que as relações entre as meninas pudessem ser tão tensas. Até esse momento, estavam certos de que a amizade de Kira e Ife era simples e compreensível, não suspeitando que dentro dessas relações existia uma mistura complexa e perigosa de inveja e ciúme. Porém, mesmo depois dessa confissão, a polícia tinha dúvidas.
os detetives entendiam que a nova versão de Kira precisava de verificação cuidadosa. Agora, lhes cabia descobrir se suas palavras coincidiam com aquelas evidências que foram encontradas pelos criminalistas no local do incidente. Em particular, permanecia aberta a questão se os rastros encontrados no local e outras provas podiam confirmar sua nova história. Apesar da sinceridade da confissão de Kira, a polícia não podia finalmente excluir que a menina não tentava induzi-los novamente ao erro. O novo depoimento soava mais plausível, mas ainda não podia ser percebido como fato provado. Os investigadores sabiam que a única maneira de entender se ela falava a verdade agora era verificar cada palavra com a ajuda daquelas evidências irrefutáveis que a Torre das Gaivotas deixou após si. Foi exatamente com essa verificação que a polícia se ocupou imediatamente após o fim da conversa com Kira. Os policiais entendiam que a nova versão dos eventos pronunciada por Kira soava convincente, mas ao mesmo tempo permanecia apenas parcialmente verdadeira. Sim, agora Kira admitiu que ela e Ife juntas chegaram à torre e confirmou que entre elas houve um conflito. Mas a afirmação de que ela foi embora, deixando a amiga sozinha, ainda era controversa. Para confirmar ou finalmente refutar sua nova história, o inquérito recorreu a provas objetivas e independentes, resultados das perícias. No mesmo dia, os criminalistas receberam autorização para a apreensão das roupas e calçados de Kira, que ela usava no dia do desaparecimento de Ife. Este foi um passo obrigatório, já que exatamente nessas coisas podiam estar evidências físicas diretas, confirmando ou excluindo sua participação imediata no que aconteceu na torre. Os peritos começaram o trabalho com os calçados de Kira. As botas foram cuidadosamente examinadas, depois do que os criminalistas conduziram a comparação do desenho da sola com os moldes de gesso dos rastros encontrados na Torre das Gaivotas. A comparação foi realizada várias vezes, cuidadosa e consistentemente, para excluir quaisquer erros. Logo, a conclusão ficou óbvia. Os rastros coincidiram completamente. No protocolo, estava claramente indicado que o desenho da sola das botas de Kira corresponde ao segundo conjunto de pegadas descoberto no local do incidente. Agora, já era irrefutavelmente claro que Kira estava não apenas na torre, mas também dentro dela, exatamente no lugar onde foi cometido o ataque a Ife. Porém, os policiais entendiam que a coincidência dos rastros prova apenas a presença física de Kira na torre, mas não dá resposta direta à questão principal. Ela participou diretamente do próprio incidente ou apenas observou de lado? Para isso, o inquérito era necessário encontrar vestígios biológicos adicionais de contato que ligassem ela diretamente à vítima. O próximo passo foi a verificação detalhada das roupas de Kira. Especialistas criminalistas metodicamente examinaram cada centímetro de sua jaqueta, jeans e camiseta em busca de quaisquer vestígios que pudessem ter sido perdidos na inspeção superficial. Atenção especial foi dada aos punhos das mangas e à parte inferior das roupas, já que exatamente ali mais frequentemente ficavam vestígios invisíveis ao olho humano. O processo foi meticuloso e levou várias horas, mas no final, os peritos descobriram uma gota microscópica no punho da jaqueta que foi imediatamente enviada para análise laboratorial. Esta descoberta se tornou o elemento mais importante em toda a investigação. Depois de longo e cuidadoso estudo laboratorial, os criminalistas conseguiram extrair dessa pequena gota material genético suficiente para conduzir uma análise completa de DNA. Os peritos trabalharam sem pausas, compreendendo perfeitamente o quão crítico era obter os resultados o mais rápido possível. Depois de vários dias, a conclusão estava pronta e a polícia recebeu a prova final, irrefutável. Os resultados da perícia de DNA foram inequívocos. O sangue descoberto na jaqueta de Kira pertencia a Ife Ryan. Esta foi a confirmação absoluta de que entre elas houve não simplesmente um conflito, mas contato físico direto no momento em que aconteceu o ataque. Agora a polícia tinha nas mãos não apenas suspeitas, mas uma prova clara, cientificamente confirmada da participação de Kira no ocorrido na Torre das Gaivotas. Esta evidência destruiu completamente sua última versão dos eventos, onde afirmava que simplesmente foi embora, deixando Ife sozinha. Agora, o inquérito entendia que Kira continuava mentindo, tentando fugir da responsabilidade pelo ocorrido.
As novas provas eram tão convincentes que os detetives não tinham mais dúvidas quanto à sua culpa. O próximo passo foi a apresentação oficial a Kira desses fatos e a preparação para ouvir dela toda a verdade. Quando Kira foi mais uma vez convidada ao distrito, a polícia já tinha nas mãos provas que não podiam ser ignoradas ou explicadas por acaso. Dessa vez, os detetives não demoraram em levá-la à essência do assunto. Imediatamente e consistentemente pronunciaram tudo o que sabiam com certeza. Sua mentira sobre terem se separado na praça, seus rastros dentro da torre e, o mais importante, o sangue de Ife encontrado em sua própria jaqueta. Com cada novo fato pronunciado pela polícia, Kira parecia cada vez menos confiante. O olhar que antes tentava manter na mesa agora vagava pela sala, como se ela procurasse uma saída que já não havia. No gabinete reinava absoluto silêncio. Os pais e a assistente social sentavam-se imóveis, ouvindo cada palavra do detetive. No ar, sentia-se a tensão da qual era impossível se esconder. O detetive explicou a Kira que a quantidade de evidências e sua seriedade já não lhe deixavam nenhuma possibilidade de continuar negando o óbvio. Ele calmamente, mas muito convincentemente, fez entender que a confissão da verdade agora era a única saída razoável. Kira ficou muito tempo em silêncio, e era visível que ela lutava consigo mesma. Quando parecia que esse silêncio já não terminaria, a menina finalmente começou a falar. Primeiro, suas palavras foram baixas, quase inaudíveis, mas gradualmente a voz ficou mais forte. Ela começou a contar tudo o que aconteceu na Torre das Gaivotas. Segundo ela, quando chegaram à torre, a conversa rapidamente se transformou em conflito. Em algum momento, ela não aguentou e empurrou Ife. Ela caiu, mas quase imediatamente se levantou e respondeu com palavra brusca, depois do que o conflito ficou ainda mais acirrado. Kira contou que não se controlava e não entendia até o fim o que fazia. Em algum momento, simplesmente pegou o primeiro objeto que apareceu, que era uma pedra da alvenaria da parede, e balançou. A menina admitiu que não parou depois da primeira vez, embora entendesse que era preciso parar. Mas as emoções e a ofensa eram tão fortes que ela agia sem perceber, até o fim, as consequências de suas ações. Quando percebeu o que aconteceu, o pânico e o medo a capturaram tanto que o único desejo foi correr e esquecer tudo, como se isso nunca tivesse acontecido. Os pais de Kira, ouvindo essas palavras, não podiam esconder o horror e a comoção. Sua mãe cobriu o rosto com as mãos. O pai sentava-se imóvel, olhando para um ponto. O detetive cuidadosamente fixava cada palavra. A assistente social atentamente acompanhava o estado de Kira, que agora já não tentava esconder nada. Assim, o inquérito recebeu o mais importante: a confissão completa e detalhada de Kira O'Connell de que foi exatamente ela quem se tornou culpada do que aconteceu na Torre das Gaivotas. Esta confissão se tornou a culminação da investigação, durante a qual cada suposição e dúvida foi cuidadosamente verificada. Agora, à polícia cabia apenas comparar suas palavras com as evidências já coletadas para finalmente confirmar que a história contada por Kira correspondia ao que aconteceu na realidade. Agora, ao inquérito cabia dar o último passo: reconstruir todo o quadro do ocorrido na Torre das Gaivotas. Com a confissão de Kira e as provas materiais, a polícia teve a possibilidade de decompor os eventos por minutos e entender como exatamente se desenvolveu a tragédia do início ao fim. Segundo Kira, tudo começou com elas juntas, chegando à torre semidestruída no precipício. Este era o lugar delas, aonde não uma vez vieram, e por isso Ife não suspeitou de nada incomum. Dentro da torre, pararam perto da parede onde sempre conversavam e escondiam seus pequenos segredos. Kira contou que queria conversar com a amiga a sós, porque nos últimos dias a tensão entre elas ficou insuportável. Depois começou a conversa sobre Liam. Ife compartilhava suas expectativas antes do encontro com ele na feira. Falava que lhe era agradável a atenção dele. Para Kira, cada palavra era dolorosa. Ela sentiu que perdeu o que considerava seu espaço pessoal e que a amiga não precisava mais dela. Primeiro a conversa foi tensa, mas em algum momento passou para a briga aberta. Kira confessou que acusou Ife de traição. Segundo ela, disse que estava cansada de estar em segundo plano e que não entendia por que Ife tão facilmente recebia o que ela mesma apenas sonhava. Em resposta,
Ife bruscamente retrucou, chamando Kira de ciumenta e fechada. A partir desse momento, o conflito deixou de ser apenas palavras. Durante a briga, Kira empurrou Ife. Ela cambaleou e caiu no chão de pedra da torre, mas rapidamente se levantou. Nesse momento, Kira pegou um pedaço de alvenaria, uma pedra pesada com borda afiada que estava perto da parede. Ela contou aos investigadores que estava em estado de completo afeto e não controlava suas ações. Kira deu vários golpes seguidos, sem pensar nas consequências. Depois disso, congelou por alguns segundos e então, em pânico, saiu correndo da torre, jogando a pedra e não se virando para trás. Voltou para casa por caminhos alternativos para que ninguém a visse e tentou se comportar como se nada tivesse acontecido. Essa reconstrução, composta da confissão de Kira, coincidiu completamente com todas as evidências coletadas. 2 conjuntos de rastros, um pertencia a Ife, outro a Kira. A pedra com lasca aguda era exatamente aquele objeto sobre o qual ela falava. A gota microscópica de sangue em sua jaqueta coincidiu por DNA. Mesmo o horário que os criminalistas indicavam coincidia com os marcos temporais, quando Kira e Ife foram fixadas na câmera. Agora, a polícia tinha um quadro íntegro e provado. A versão exposta na confissão de Kira O'Connell era confirmada por cada ponto das perícias. Ao inquérito, restava apenas formalizar todos os materiais do caso e se preparar para a próxima, última etapa, o julgamento e a sentença. Agora, o caso passou para um plano completamente diferente: jurídico e moral ético. A polícia completou seu trabalho e a próxima etapa foi a consideração do caso no Tribunal de Menores. A questão sobre a punição de Kira O'Connell estava aguda e não simples. A lei claramente delimitava as consequências para adultos e pessoas que ainda não alcançaram plena maturidade e consciência de seus atos. O processo judicial aconteceu a portas fechadas, e na sala estavam presentes apenas os participantes diretos do caso: o juiz, representantes da acusação e defesa, pais de Kira e assistentes sociais. A atmosfera na sala do tribunal era tensa. Cada um entendia toda a seriedade do que acontecia. O representante da acusação clara e consistentemente expôs todas as provas que foram coletadas durante a investigação, sublinhando a gravidade das ações de Kira. Ele declarou que ela percebia as consequências de suas ações e deveria sofrer punição correspondente. A defesa, por sua vez, não negava o próprio fato do ocorrido, mas ativamente insistia que as ações de Kira foram consequência de estado emocional súbito que excluía intenção previamente pensada. O advogado apresentou a conclusão do psicólogo, que falava sobre extrema imaturidade da personalidade de Kira e incapacidade de lidar com emoções e vivências fortes. Nessa conclusão, era sublinhado que, em virtude da idade, ela não poderia perceber completamente a gravidade de suas ações e possíveis consequências. O juiz atentamente ouviu ambos os lados e depois longamente estudou as conclusões dos peritos, relatórios da polícia e testemunhos que se tornaram base do caso. Na sala do tribunal, sentia-se o silêncio tenso, pois todos entendiam que de sua decisão dependia o futuro de Kira, sua família e toda a cidade que foi abalada pelo ocorrido. Depois de longa consideração, o tribunal anunciou sua decisão. O juiz reconheceu que, apesar da óbvia gravidade das consequências do ato de Kira, nela realmente estava ausente intenção, previamente pensada, de cometer tal ação. O tribunal levou em conta as conclusões dos psicólogos e peritos que convincentemente provavam que Kira agiu em estado de forte comoção emocional, não possuindo capacidade de controlar os próprios atos no momento crítico. Assim, o tribunal reconheceu Kira O'Connell culpada de homicídio não premeditado. Segundo a lei, levando em conta sua idade e todas as circunstâncias do caso, foi tomada a decisão de direcioná-la a uma instituição correcional especial, de tipo fechado. Ali, ela deveria permanecer até alcançar 18 anos de idade, recebendo ajuda psicológica obrigatória e apoio para correção e reabilitação. A decisão do tribunal colocou um ponto no aspecto jurídico deste caso.
O inquérito, interrogatórios e julgamento terminaram, mas à frente ainda restava um longo caminho para todos que de uma forma ou outra foram tocados por esta tragédia. Agora a Kira cabia passar por um processo complexo e longo de reconsideração e correção para tentar voltar à vida, na qual poderia perceber a gravidade do cometido e mudar a si mesma. As consequências desta história permaneceram na memória de Ballinock por longos anos. Na pequena cidade onde quase cada um conhecia o outro, o ocorrido deixou um rastro profundo e para sempre mudou as vidas de todos envolvidos na tragédia. Já um ano depois do julgamento, a família de Liam Walsh, não suportando a constante atenção e pesadas lembranças, tomou a decisão de se mudar para outro lugar. Eles não queriam mais viver na sombra daquele dia que tão inesperadamente virou sua vida. Os moradores de Ballinock também tomaram medidas para que a memória da tragédia não os perseguisse constantemente. A Torre das Gaivotas, outrora lugar favorito de passeios e encontros, agora se tornou um lembrete sombrio do que pode acontecer por causa de um conflito comum. Por numerosos pedidos dos moradores, as autoridades tomaram a decisão de cercar a torre e completamente tampar a entrada. Hoje é simplesmente uma silenciosa construção de pedra, lembrança de eventos que as pessoas tentam não discutir mais do que o necessário. A própria Kira, depois de vários anos na instituição correcional, foi libertada ao alcançar a maioridade. Por decisão das autoridades, sua identidade foi mudada para que pudesse começar a vida de novo, longe do passado, que para sempre ficará com ela. Onde ela está agora e como vive, praticamente ninguém sabe. Seu nome desapareceu das conversas dos moradores locais, mas não de sua memória. A história que começou como um conflito infantil comum, inesperada e tragicamente saiu de controle, mudando múltiplos destinos e deixando depois de si questões às quais não há respostas simples. Ela se tornou um lembrete doloroso de quão frágeis são as relações humanas e como facilmente pode se transformar em tragédia mesmo a discussão mais insignificante. Nenhum dos moradores de Ballinock já poderá esquecer como um instante de raiva destruiu várias vidas e para sempre mudou sua cidade.